Fala pessoal, tudo certo com vocês, queridões, queridonas? Prontos para a gente continuar o nosso bate-papo de sociologia, de ciências humanas, a primeira prova que você vai ver no dia 24 de outubro, legal? Lá no começo do novo Enem, 2009, vinha antes Ciências da Natureza e depois Ciências Humanas, né? Então são 90 questões no sábado, de 1 a 45 era Natureza, 46 a 90 era Humanas. Mas alguns anos atrás eles trocaram essa ordem, então das questões 1 a 45 do primeiro dia, 24 de outubro, são as questões de ciências humanas, aquelas questões longas, com textos bem difíceis, às vezes curtos, mas intrigantes, aquelas charges, aquelas imagens. Então, prontos para fazer esse processo interpretativo do mundo? É isso que nós vamos exercitar lá no dia 24 de outubro, legal? Olha só. Antes de a gente entrar nas questões de hoje de sociologia, já aproveitando aí a pegada do Paulo de química, de ciências da natureza, quero fazer aqui um lembrete para você de um acontecimento muito importante que vai rolar agora no fim do ano de 2015, mas que já está organizado, planejado, preparado há muito tempo. E devido à importância desse evento, olha, eu não vou ficar surpreso se ele aparecer na sua prova. Então anota aí, caderninho, anota aí, ó, COP 21, legal? COP 21 é a Conferência das Partes 21 que vai acontecer na bela, na linda capital da França, Paris, do dia 30 de novembro ao dia 11 de dezembro. Legal? Anotou? Conferência das Partes 21. Essa reunião, pessoal, ela vai discutir novas metas para o controle da emissão de gases poluentes e de efeito estufa. Então, ela é uma reunião que tem muito poder decisório. Está anotando aí? É uma reunião que tem muito poder decisório. É uma reunião organizada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e que envolve basicamente todos os países do planeta. Ok? Essa reunião ela é importante, por quê? Porque vai anotando aí esse histórico, e esse tipo de coisa pode aparecer na sua prova. Em 1998, nós tivemos uma COP 21, uma outra edição dessa mesma reunião, na cidade japonesa de Kyoto. E foi dessa reunião que saiu o famoso Protocolo de Kyoto. Você já deve ter escutado isso aí, né? O Protocolo de Kyoto. Esse Protocolo de Kyoto nada mais do que determinava as metas que os países deveriam cumprir para controlar a emissão de gases poluentes e de efeito estufa. Esses gases que a gente não tem a mínima ideia do que é, só o Paulo sabe. Né? Não, são esses gases muito importantes de ser identificados por você, porque vai cair na prova de ciências da natureza e é uma questão de cidadania, como a gente discutiu tanto aqui. Legal? Então, o que aconteceu de 98 para cá? Alguns países não cumpriram essas metas. Na verdade, quase todos os países não cumpriram essas metas. E o mais importante, 2 países que deveriam, para a gente conseguir chegar nas metas do protocolo, ter assinado o acordo e ter cumprido com ele, eles sequer ratificaram o protocolo de Kyoto, eles sequer endossaram, concordaram com o protocolo. Quais são esses países? Hein? Consegue aí, ó, se você está tendo uma imaginação sociológica, você já deve imaginar quais são esses países. Vocês chutariam quais países não assinaram o protocolo de Kyoto? Os Estados Unidos, sei que é um. E qual é a grande fábrica do mundo contemporâneo? Japão? China. Não é a China. A China. Esses 2 países, a China e os Estados Unidos, não assinaram o protocolo de Kyoto. Ora, por quê? Porque eles ganham muito dinheiro com as suas economias industriais. A China, porque é a grande fábrica do mundo, né? Basicamente, hoje, todo produto industrializado vem da China. O professor Laércio de Geografia, por exemplo, ele adora dar o exemplo dos iPhones, dos celulares da Apple, que se você pega atrás do iPhone, está escrito assim, ó, Designed by Apple in California, but manufactured in China.
né? Então ele foi planejado, ele foi pensado, ele foi criado lá em Cupertino, né, no norte da Califórnia, no Vale do Silício, mas ele foi fabricado na China. Então, a China ganha muito dinheiro com as suas fábricas. E é claro, você acha que eles iam controlar a sua produção industrial para emitir menos gases poluentes e de efeito estufa? E aí perder margem econômica? Problema, né? Os Estados Unidos, por outro lado, é o maior consumidor mundial. Para vocês terem uma ideia, 80% do PIB de toda a economia norte-americana, portanto, está baseada no consumo interno, ok? No consumo das famílias. Imagine vocês isso, 80% da economia mais forte do mundo está baseada no consumo das famílias. Alguns economistas, ambientalistas, dizem que seria necessário mais ou menos uns 3 planetas Terra se todos os países consumissem como os norte-americanos consomem. Então, para os Estados Unidos emitir menos gases poluentes de efeito estufa, eles deveriam controlar o consumo das suas famílias e, consequentemente, crescer menos. Você acha que eles vão abrir mão disso? Então, olha só qual é o grande problema que nós estamos enfrentando. Controlar gases poluentes e de efeito estufa requer uma mudança na nossa economia, requer uma mudança no capitalismo. E aí, mexeu com o bolso. Mexeu com o bolso é difícil de mudar. E é essa a disputa que nós vamos assistir na COP21 agora em Paris. Tomara que algumas soluções saiam dessa disputa entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, que aceitam esses protocolos, mas também consideram o quê? Ora, a gente quer crescer economicamente. Então, se esses países ricos precisam controlar a sua economia, assim como nós. Não adianta nada vocês imporem condições a nós, nós vamos controlar o nosso crescimento econômico e essas grandes nações desenvolvidas não fazem nada a respeito. Legal? Então, marcou aí COP21, tema quente para ciências humanas, por que não para ciências da natureza? E eu não duvido nada, não vou ficar surpreso se a questão ambiental aparecer na redação também, não é, Denise? Atrelada a essa questão, né? De economia, de disputas Sim. geopolíticas. Que é a questão da sustentabilidade, né? A sustentabilidade é uma questão aí muito difundida, né? De que maneira você crescer economicamente, mas de maneira sustentável. É verdade. E aí atrelar essa questão a isso que você está comentando seria bem interessante. Seria bem legal ver uma redação dessa natureza. Eu estou achando que no ele Enem. está mesmo. Eu não sei se você percebeu que hoje ele está nesse estilo adivinhação. Se eu fosse você aí, eu já anotava no caderninho Paulo essa estava super possibilidade. futurólogo na aula dele aqui, falando que já estava prevendo os nossos alunos indo bem, né, Paulo? Aí, ó. Aí ele vai lá, mata a charada. Mas você vê. gostaria de uma redação como essa, Paulo? Acho que é legal, porque daí podia fazer que nem o crescimento que você falou do iPhone, até ó, como as coisas, eles são tão inteligentes, porque eles querem ganhar em cima de todos que compram um iPhone. Porque o teu iPhone daqui a uns dias, eu sei que está ali embaixo, eu sei que ele vai estar obsoleto. E você vai ter que trocar. Que nem ontem a gente estava fazendo um churrasquinho, aí tinha um negócio para você colocar o celular iPhone, só para iPhone, conectar. Só que o plug não é mais do iPhone, porque a pessoa só tinha o iPhone 6. E aquele é do iPhone 4 e iPhone 5. Então, aquele aparelho não era de Bluetooth. O que ele vai ter que fazer com aquele aparelho? Ou vender para alguém, ou jogar fora. Ou descartar. Ou comprar um novo, que daí tem o plug do iPhone 6. E aí, você pode estar achando toda essa conversa assim, meio fora da realidade. Eu vou te dizer, é fora da realidade brasileira. Tá bom? Porque aqui no Brasil a pessoa certamente venderia esse produto, ela repassaria, ela encontraria, ou sei lá, alguém vai inventar um cabo, né, que faz a adaptação do iPhone 4, já devem ter inventado. Porque aqui a gente, justamente, né, por sermos um país historicamente pobre, a gente foi encontrando formas de usar os produtos o máximo possível, né? Agora, lá nos Estados Unidos, no Japão, né, na Europa, aí não, aí a história é... Descartar, né? Porque é muito barato.
né? Porque a economia depende desse descarte constante dos produtos. Então, esse aparelho de telefone aí para você, esse aparelho de som para você botar o seu celular e tocar as músicas do seu celular, trocou o plug, é o outro, joga fora, né? $50, $100 por uma família de classe média nos Estados Unidos não é muito. E eles vão trocando. Aliás, no Japão, os brasileiros ficam assim super surpresos quando eles chegam lá. Né? O lixo. Porque o lixo, você encontra o que no lixo do Japão? Geladeira, micro-ondas, televisão, né? Cobertores e mais cobertores, porque acabou o inverno, começou a primavera, verão, né? As temperaturas subiram, eles não têm lugar para guardar aquilo. Eles não têm sequer essas empresas de garagem, assim, para você alugar um espaço e guardar o teu equipamento, as tuas coisas lá. Porque é um país muito pequeno. Basicamente, né, a ilha do Japão é um negócio assim, em cima de 89 placas tectônicas e é um negócio bem difícil ali, o território, o espaço. Então, eles simplesmente descartam. Né? E aí está o lixo eletrônico, né? Aí entra aquilo que o E aí o que Paulo a gente falou, faz né? com isso? Que você estava mencionando a questão do lixo, né? Que É. você já mencionou. Agora, eu fico imaginando excertos como esse que você está falando na redação do Enem, e aí vem o tema, né? De que maneira conciliar o crescimento econômico com a questão da sustentabilidade. Eis aí uma pergunta. Eis né? aí uma pergunta que você, nosso aluno ligadão, vai escrever, ok? Aí, ó, você já teve aqui uma série de informações para você pensar a respeito. Vai lá, pesquisa, procura, lê e escreve. Como conciliar o crescimento econômico com a sustentabilidade? Né? Desenvolva um argumento aí, porque não vai ser perda de tempo. Se não cai na redação, certamente, a gente vem falando isso o ano inteiro, vai cair nas provas de ciências da natureza e de ciências humanas. Legal? Então você vai estar solidificando, você vai estar consolidando o seu conhecimento a respeito desses tópicos. Maravilha? Legal. Então, olha só. Outro tema que vai cair na prova de ciências humanas, já caiu várias vezes na redação também, nota aí, diversidade cultural. Legal? Diversidade cultural. Pessoal, diversidade cultural é as diferenças entre as culturas. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui, né? Então, a percepção de que as culturas são diferentes. A percepção de que o ser humano pode ser uma só espécie, mas com diferentes manifestações culturais. Né? Quando eu falei sobre isso para vocês, eu fiz aquela reflexão. Por isso que é tão interessante viajar. Porque você chega em outras regiões, em outros lugares e tem contato com maneiras diferentes de ver o mundo, de perceber o mundo, até mesmo de sentir o mundo. E aí eu fiz a seguinte didática para vocês. Cultura nada mais é do que isso aqui, ó, do que lentes que colocam ao longo da nossa formação, da nossa criação, por meio da família, por meio da escola, por meio das relações sociais de um modo geral, essas lentes elas vão sendo como que anexadas em nossos corpos, ok? Em nossos olhos, na nossa maneira de ver e estar no mundo. O que é interessante você perceber é que essas diferenças culturais, elas não podem ser percebidas como melhores ou piores. A ideia é encontrar uma igualdade entre elas, né? A igualdade pela diferença. No entanto, na história dos países, nós percebemos o quê? Mais e mais desigualdades. Legal? Então, vamos lá, 2 exemplos para vocês aqui que caem no Enem. 2 exemplos históricos bem interessantes. Apartheid, ok? O Apartheid na África do Sul. Aquele conjunto de leis que segregou brancos e negros na formação de todo o século XX da África do Sul. Né? O Mandela se tornou uma grande figura no século XX porque ele lutou toda a sua vida contra esse sistema segregacionista. Aliás, fica aqui a dica para você. Eu não conheço, mas caso você já foi para a África do Sul, Denise? Não conheço. Paulo, África do Sul, não foi ver a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul? Se vocês forem, pessoal, vão lá, parece que é muito legal conhecer o Museu do Apartheid.
Se eu não me engano, fica em Joanesburgo, uma das capitais da África do Sul. Sabe o que é legal desse museu? Eles separaram o museu entre brancos e negros. E só que eles invertem, né, a posição das pessoas que entram, não? Não, pelo que eu sei, você branco vai visitar o museu por um caminho, você negro vai visitar o museu por outro caminho. E aí você vai pensar, são racistas, são preconceituosos. Não, a ideia é que justamente as pessoas sintam, por alguns momentos, o que significava separar brancos e negros. Né? Se é um museu do apartheid, que essa memória seja sentida por alguns minutos ali. Né? E justamente qual é a ideia? É para que aquilo não aconteça mais. Né? Que você sinta a dor, o absurdo, de você separar brancos e negros. E é claro, o museu vai mostrar todas as diferenças, porque não se tratava só de separar, tratava-se sobretudo de dizer que negros têm menos direitos do que os brancos. Né? De que os negros devem continuar sendo pobres e os brancos podem enriquecer. A mesma característica segregacionista do apartheid foi praticada por muito tempo em qual país? Em qual país? Em qual país? É este mesmo. Aquele país que adora se dizer o defensor da liberdade, o defensor da igualdade. The United States of America, esse mesmo país que foi fortemente responsável pelas ditaduras autoritárias e sanguinolentas aqui da América Latina, como a do Chile com Pinochet, ou a ditadura da Argentina, ou a ditadura do Paraguai com Stroessner, ou a ditadura brasileira, né, de 64 a 84. Os Estados Unidos foi fundamental para que essas ditaduras se instalassem aqui. Por quê? Porque eles não queriam uma nova Cuba na América Latina. Né? Depois de Cuba ter se tornado socialista, eles disseram assim, em 59, eles disseram assim, a gente não pode deixar que outro país se torne socialista na América Latina. Então eles bancaram essas ditaduras aqui. Esse país que adora se chamar de um país defensor da igualdade e da liberdade, que promoveu as ditaduras com a parceria com elites locais aqui na América Latina, é o país que teve um regime de segregação entre brancos e negros. Legal? São as leis, eles chamavam aí, ó, se você conseguir anotar, Jim Crow Laws, ok? Jim Crow Laws. As leis segregacionistas dos Estados Unidos, principalmente dos países dos Estados do Sul, que eram os estados escravocratas na história dos Estados Unidos. Estão lá, né, escola para branco, escola para negro, bebedouro para branco, bebedouro para negro. Nos ônibus públicos, os negros tinham que andar atrás, os brancos podiam andar na frente. Se tivesse espaço nos bancos da frente e não tivesse espaço nos bancos de trás, os negros tinham que ficar em pé lá atrás. Eles não poderiam sentar nos bancos reservados para os brancos. Olha só, o Martin Luther King, aquele líder religioso negro dos Estados Unidos, ficou famoso porque ele lutou contra essas leis. E foi na década de 60 que essas leis foram mudando. Legal? O Brasil, pergunta para você, o Brasil teve alguma lei dessa natureza, dessa característica na sua história? Não, não teve. Depois que acabou a escravidão aqui no Brasil, enfim, a escravidão, o último país a acabar com a escravidão na América foi o Brasil. Que ano foi esse? Que ano foi esse? Que ano foi esse? Quando é que acabou definitivamente a escravidão no Brasil? Esse ano não vai cair, mas pelo amor de Deus, se você não sabe que ano acabou a escravidão no Brasil, a gente tem um problema, porque é uma marca muito importante para o nosso país. Nota lá, 1888. É quando acaba definitivamente a escravidão no Brasil. Depois de 1888, nós tivemos alguma lei que separou brancos e negros desse país? Não, não tivemos. O Brasil é um dos raros países que, tudo bem, demorou para acabar a escravidão, mas não teve leis oficiais que separassem brancos e negros. Então é legal. Então nós somos um país democrático racialmente, com uma harmonia nas relações entre as raças? Não. Aí que está o ponto, né? Nós temos aqui no Brasil, por mais que nós não tivemos leis que determinassem explicitamente a separação, ao longo do século XX, o que nós vimos essa separação sendo praticada de uma maneira social, de uma maneira implícita, ok? Então, exemplo.
na história que se conta para os brasileirinhos e brasileirinhas nas nossas escolas, conta-se a história de quem? Conta-se a história das 3 grandes etnias que marcaram, que formaram este país, o branco, o negro e o índio? Não, né? Não. O que fazem no Dia do Índio? Simplesmente vão lá, botam né, nas escolinhas brasileiras tem lá o Dia do Índio, você pinta o índio, põe uma pena lá no desenho do índio, acabou a história. Quem são esses índios? Perceber que nós temos mais de 200 etnias, 200 nações indígenas completamente diferentes umas das outras, isso a gente não discute em sala de aula, ou não discutia até pouco tempo atrás, né? Discutir todo o genocídio que os indígenas estão sofrendo neste país há mais de 500 anos e continuam a sofrer neste exato momento, isso não se discute, ou não se discutia até pouco tempo atrás. E a história dos africanos? Mais de 1,5 milhão de africanos foram libertados. Melhor dizendo, mais de 1,5 milhão de negros foram libertados em 1888. Estima-se que toda a escravidão no Brasil trouxe para cá alguma coisa entre 4 a 6 milhões de africanos. Então, imagine só você, toda a importância dos africanos, dos negros na formação deste país. E a gente contava a história deles nas escolas brasileiras? Não, a gente tratava da perspectiva. Olha aqui, eu ligando os pontos agora com você. Será que nós tratávamos das perspectivas, dos olhares, ok? Dos negros, dos africanos, dos escravos na história do Brasil? Não. Não contávamos. Pelo contrário, o que a gente fez durante muito tempo da nossa história, capoeira, prática de escravo, era criminalizada no Brasil. E isso já caiu no Enem. Os ritos africanos, como o candomblé e todas essas religiões, eram o quê? Coibidas, reprimidas, proibidas judicialmente no Brasil. Aliás, até hoje, né, é o que nós vemos. Nós vemos muitas pessoas confundindo candomblé e umbanda, que não é nem bem africana. Umbanda é uma religião brasileira, que vem muito mais do kardecismo espírita do que de religiões africanas. Né? Mas todas essas práticas afro-brasileiras de religiosidade, o que a gente vê? Muitas vezes sendo confundidas com coisa do diabo, né? O que é uma grande besteira, é uma grande falta de conhecimento que vem da maneira como nós organizamos a nossa memória, como nós organizamos a nossa história. Então, a partir de 2003, 2004, por meio da luta de muitos movimentos sociais que pediam o quê? Um respeito à diversidade cultural que forma este país, as leis pedagógicas das matrizes curriculares do Brasil foram alteradas. A partir de 2003, 2004, se tornou obrigatório ensinar história e cultura africanas nas escolas brasileiras. A gente teve um problema aí, porque a lei foi feita, mas nós não tínhamos profissionais capacitados para dar essas aulas. Né? As coisas são assim no Brasil, a gente faz a lei e depois se prepara para cumprir ela. Né? Mas agora, mais de 10 anos depois, sim, as escolas estão começando a se organizar, as escolas estão começando a praticar esse ensino de história e cultura africanas nas nossas escolas. E tentando mostrar para nós, brasileiros, o quê? Que a nossa história não é uma história do branco, é uma história das relações entre essas diferentes etnias, entre o europeu, entre esses diferentes europeus, entre os negros, que também uma profunda diversidade cultural de africanos veio para cá, então são os bantôs, são os iorubá, muitos muçulmanos vieram para cá como escravos, muitos que eram letrados, né, já sabiam ler e escrever, e toda essa multiplicidade de identidades indígenas que nós temos aqui. Então, sobre tudo isso, o Enem cobrou em 2014. Olha só que interessante. Vamos para a questão? Vamos lá. Vamos para a questão? Vamos ler o texto da questão 30 de 2014? Diz assim, ó. Parecer CNECP número 3/2004, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações
étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ação afirmativas. Propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos, todo mundo que vive nesse país, para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos. Então, é isso. Como é que você constrói uma nação democrática? Para começo de conversa, ensinando que a nossa história foi construída por essas diferenças culturais, e não só por uma. Legal? E você aí, né? Você da minha geração, que de repente está assistindo essa aula, né? Você aprendeu o quê? Assim como nós aprendemos nas nossas escolas, que o Brasil foi descoberto por acaso. Um vento diferente bateu lá na nave, no navio do Pedro Álvares Cabral, ele não sabia para onde estava indo, veio parar aqui e o Brasil foi descoberto por acaso. Isso é mentira cabeluda que te contaram, tira isso da tua cabeça. E aí a gente começa a perceber que a escola não é bem uma coisa assim tão legal, né? Ou o que eu estou querendo te dizer que há política na escola, que há interesses governamentais, interesses sociais, interesses culturais, relações de poder que marcam as suas aulas. Então você escuta uma coisa, acha que aquilo é verdade, mas na verdade o que estão te contando é o interesse de grupos que estão no poder. Legal? Então, é isso. Silenciaram por muito tempo a história dos índios e a história dos africanos, contando a história do branco para você, dizendo que esse país era o que era produto essencialmente de uma cultura europeia, esquecendo toda a diversidade que nos marca. Legal? Bom, esquecendo no discurso, porque na prática tá aí, você não tem como fugir disso, né? Você é brasileiro, então eu sempre gosto de marcar para o nosso aluno, provocar o nosso aluno que você é brasileiro. Cara, não adianta, você é negro, você é índio, você é branco, você é toda essa mistura. Não me venha com essa história que você tem ascendência europeia. Você pode até ter vindo de uma família europeia, mas você está embebido em uma cultura, você foi formado em uma cultura que escapa dos teus interesses, que escapa dos teus desejos de ser quem você é. A cultura te marca, e essa é uma cultura recheada de África, de negritude, de índio. Legal? Então não adianta, por mais branquelão que você seja aí, ó, tu é negão também, rapá. E eu fico muito orgulho, tenho muito orgulho dessa marca brasileira de ser. Legal? O Enem quer ver se você, não sei se tem orgulho, mas pelo menos sabe identificar essa diversidade na nossa marca. Olha lá, ó. Veio todo esse textão grande e te pergunta: a orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da inclusão social a práticas de valorização identitária, medidas de compensação econômica, dispositivos de liberdade de expressão, estratégias de qualificação profissional, instrumentos de modernização jurídica. Pessoal, bem fácil de você identificar. São práticas de valorização dessas identidades distintas que estão aí em nossa história. Medidas de compensação econômica é você dar dinheiro, é você, né, diminuir impostos. Não, nada a ver. Dispositivos de liberdade de expressão. Não. Estratégias de qualificação profissional, você ensinar essas pessoas a terem uma profissão. Não, instrumentos de modernização jurídica. Como assim modernização jurídica? Né? O que é modernização jurídica? Não dá para marcar essa. Legal? Então, questão bem simples, questão bem fácil, mas uma questão muito importante no projeto de construção da cidadania do Enem. Tá bom? Gostaram da questão? Muito boa. Bacana, né? Não, e toda a colocação que você fez também, né? Auxilia também no processo da escrita.
outra proposta de Enem poderia estar relacionada a essa questão, né? De que maneira essa diversidade cultural, né? Essa chegada de imigrantes em vários países, que é também um tema da atualidade, pode auxiliar a sociedade, né? Ou pode agregar a sociedade brasileira ou qualquer sociedade. Então, de que maneira entender essa diversidade cultural? Então, bem bacana. Inclusive, quando você fala dos portugueses, né? É bem interessante. Até porque os negros, eles, nesse período, né? 1888, abolição, mas eles não tinham, grande parte deles não tinham trabalho, não tinham para onde ir e permaneceram nas fazendas de origem, né? Assim, trabalhando simplesmente em troca de um lugar, uma moradia. É verdade, é verdade. Mesmo depois, ali, o século XX, nós tivemos aquele processo de higienização também, início das favelas, né? A maioria das pessoas que moravam nos centros urbanos, eles acabaram indo ali para os morros, né? Inclusive essa dimensão de higienização, porque as ruas, quanto mais estreitas, é muito mais fácil a concentração de pessoas, ao passo que quanto maiores são as avenidas, é mais difícil você ter concentração de pessoas. Também era uma questão aí, né? Muito importante. Né? A Denise está se referindo às reformas, por exemplo, às reformas do Pereira Passos, na então capital federal, Rio de Janeiro, lá no começo do século XX. Aquelas ruas estreitas de uma Rio de Janeiro muito colonial foram devastadas, foram derrubadas, junto com seus cortiços. Lá, ó, as aulas de literatura leram a Luiz de Azevedo, O Cortiço, livro lindão, 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 que conta muito dessa nossa história da passagem do século XIX para o século XX. Então, o Pereira Passos, prefeito do Rio, sob a orientação do nosso presidente Rodrigues Alves, na época, ele derrubou todo esse Rio de Janeiro colonial e abriu grandes avenidas, né? A ideia era criar uma Paris nos trópicos. E, de fato, essa mesma reforma urbana, abrindo grandes avenidas e grandes espaços, aconteceu pelas mãos de Barão Haussmann, lá em meados do século XIX, na capital francesa, em Paris. Se você for para Paris, você vai ver que são, assim, avenidas imensas que foram abertas pelo Haussmann lá no século XIX. Se você vai para o Rio de Janeiro, se você mora no Rio de Janeiro, você vai ver ali a Avenida Rio Branco. Foi a principal avenida aberta pelo Pereira Passos, a avenida que hoje se chama Presidente Vargas também. A Cinelândia, aquela praça onde está o Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, Museu de Belas Artes, toda aquela região ali foi aberta a partir da demolição desses casarões onde muitos negros recém-libertos moravam, tentando construir uma vida. Só que foi oferecida para eles algum lugar para eles morarem? Não, né? Foi criado algum conjunto habitacional, tipo aquele Singapura do Paulo Maluf na periferia de São Paulo? Não, não fizeram nada disso, né? Então, para onde eles foram? Para o morro. Né? E, então, o que é uma política afirmativa? Não estou dizendo para você que a política afirmativa está certa, mas olha só, para terminar a aula, que já acabou meu tempo e eu tenho uma capacidade incrível de ficar em só uma questão durante a minha aula. Vamos lá, o que é uma política afirmativa? Caramba, a gente vive em uma sociedade marcada pelo ideal da igualdade. Beleza? Beleza. Mas o Brasil nasceu sob o signo da desigualdade. Né? Enquanto os negros recém-libertos, sem propriedade, sem formação, analfabetos, estavam aqui, uma outra parcela da população estava aqui, com todas as condições do mundo. Então, a nossa república nasce em 1889, um ano depois da abolição da escravatura, 15 de novembro de 1889, proclamação da nossa república. Quais são os ideais de uma república? Igualdade, liberdade, fraternidade. Isso é a Revolução Francesa, 1789. Bom, abre a república no Brasil com essa desigualdade. A gente fez alguma coisa para mudar essa desigualdade? Nunca. Nunca. Então, políticas afirmativas ou políticas compensatórias são tentativas de corrigir essa desigualdade que está na marca, no nascimento da nossa república, legal? Então, assim, ó, você pode até ser contra as políticas afirmativas, contra políticas compensatórias, mas você não pode negar, isso é um dado sociológico, isso é um dado histórico, que esse país tem uma profunda desigualdade acompanhada de uma desigualdade racial. No Brasil, quanto mais rico se é, mais branco se é. Quanto é mais pobre, mais negro se é. Então é esse tipo de característica social, racial, que
que está tentando ser mudada no país, mas que gera muita disputa porque move com muitos interesses. Como eu falei para vocês no começo da aula, toda a nossa sociedade está marcada por interesses de poder. Então, fica esperto por esses interesses e tome o seu posicionamento. Legal? Valeu, pessoal. Olha, daqui a 2 semanas voltamos com a nossa última aula. Um abraço. Tchau, tchau.